Falar sobre alguns erros e alguns acertos que tem nas instalações e que comprometem ou que tem relação com aquilo que a gente mais deseja num galpão de composto. É criar ambiente, criar conforto e especialmente tirar os estresses que possam existir, especialmente o estresse térmico que ocorre em galpões de compost bar. Quando a gente investe nisso daqui, é porque nós queremos trazer a expressão melhor do potencial da vaca, né? Tirar aqueles problemas que existem do lado externo. E às vezes a gente gasta o mesmo dinheiro para poder fazer ele bom e ele fazer ruim, dependendo do que eu erro. Para fazer um galpão desse aqui hoje, que é o que a gente chama de cama dupla, que são essas camas aí, um espelho da outra, isso aqui fica aproximadamente R$10.000 por vaca instalada. E quando eu faço o de cama unilateral, isso está ficando aproximadamente uns R$8.000 por vaca instalada. Por que esse é mais caro? Porque a infraestrutura dele aqui, eu vou explicar mais na frente, ela é um pouco mais robusta. Mas o fato, para começar o galpão, eu preciso saber onde eu vou instalá-lo. Eu não posso colocar um galpão sem sinergia com a sala de ordenha ou com os outros anexos que eu vou levar a vaca. Não adianta eu querer fazer um galpão achando que eu estou pondo num lugar melhor, mas se a ordenha está a 1 km de distância. Eu vou criar o mesmo desconforto de levar a vaca 3 vezes na ordenha. Quando eu vou colocar o sentido do galpão, eu tenho que colocar ele no sentido leste-oeste geográfico, o sentido do comprimento dele. Para quê? Para que eu possa criar sombra durante o dia inteiro dentro do galpão. Obviamente que no inverno o sol ele anda um pouco mais deitado para o lado norte, entra um pouquinho mais, mas na verdade é no final do dia e o sol mais frio, não tem problema. Mas o sentido correto do galpão é o sentido leste-oeste geográfico, não magnético, que tem alguma diferença um dos outros. E quando eu vou fazer a terraplanagem para poder começar a minha obra, se eu fiz uma terraplanagem aqui de fora a fora para iniciar meu galpão, aquela terraplanagem é o fundo da cama. Vocês não estão vendo aqui, mas essas camas aí que estão cobertas com maravalha, elas têm 50 centímetros de profundidade em relação ao piso das vacas aqui fora. Então, aquela terraplanagem que eu fiz deveria ser o fundo da cama e essas pistas eu vou aterrar. Por que eu faço isso? Porque se eu faço o platô e aí eu cavo a cama, eu faço da cama um dreno. Eu começo a puxar a umidade externa para o fundo da cama e eu não percebo isso no olho, mas a cama minha começa a ficar mais úmida, porque especialmente nesses terrenos argilosos que nós temos nessa região, ela puxa a umidade externa e vai ficar embaixo da cama. Então, o ideal é que o platô seja o fundo da cama e eu aterro as outras pistas. Aí vou dimensionar o galpão. Qual que é a área da cama, que seria a principal área a ser dimensionada, que é a área variável aqui dentro? Porque essas larguras de pista de alimentação, pista de acesso, pista de trato, eu já tenho as definições das larguras. Mas e a cama? A cama é variável. E ela vai variar com quais condições? Primeiro, tamanho da vaca. Se eu tenho uma vaca de 500 quilos, uma vaca de 800 quilos dentro do galpão, as áreas vão ser diferentes. A de 800 quilos eu preciso ter mais área. Se eu tenho uma vaca de 25 quilos de média, eu tenho uma vaca de 45 quilos de média, as áreas vão variar, porque a vaca mais produtiva vai defecar, vai urinar mais e aí vai criar mais umidade na cama. Se eu estou num ambiente que é mais frio, sul de Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, e ainda é úmido, eu tenho mais dificuldade de trocar o calor da cama com a temperatura e com a umidade externa. A cama fica mais úmida, eu tenho que ter mais área. Então, via de regra, as pessoas estão colocando 10 metros quadrados por vaca, mas isso pode ir a 16 metros quadrados, dependendo dessas circunstâncias que eu estou explicando para vocês. Então, a área da cama é que ela vai ser variável. Pé direito do galpão. O que é pé direito? Essas colunas que vocês estão vendo próximas de nós ou aquelas colunas que estão lá nas extremidades? Pé direito é das extremidades, parabéns. É a parte mais baixa do galpão, que é o pé direito. Mínimo que eu deveria ter, 5 metros de altura. Se puder ser mais, melhor ainda. Isso tem relação com o fluxo de ar que eu vou ter aqui dentro, que vai ajudar muito no conforto dos animais e vai ajudar a secar a cama. Esse fluxo é muito importante e não fazer aqueles galpões confinados baixos. Quando eu falo de cobertura, alguns componentes devem ser comentados. Primeiro, a cobertura em si, a inclinação da cobertura. Quanto mais plano, quanto menos inclinado for essas coberturas, mais dificuldade eu tenho para esse ar quente que é gerado aqui dentro, e o calor, sair lá em cima. O ar quente ele é menos denso, então ele sobe. O importante é que eu tenha ângulos aqui, ó, mais empinados,
na casa aí de 30, 32 graus, para que o fluxo de ar faça esse movimento bem mais fácil. E o que acontece lá no lanterninho, que é essa abertura? A maioria dos galpões, eles são muito estreitos, muito fechados. Então eu estrangulo a saída desse ar quente ali em cima. Ele acaba aumentando a temperatura aqui à medida que vai descendo. Então o lanterninho também, abertura boa, tem que ser aí 10% da largura do galpão. Esse caso aqui tem 4 metros de largura. E a altura dele? Pelo menos a metade, 2 metros. Então aqui eu não crio nenhum estrangulamento para a saída desse ar quente e para a saída dos gases. Ele flui bastante rápido. Isso a gente aprende em Israel, que é onde a gente vê as melhores estruturas por causa do ambiente quente. Além disso, os beirais. Nós temos beirais excedendo a cama nas laterais e temos beirais excedendo aqui nas cabeceiras da cama. Quase todos os galpões que vocês forem ver por aí, vocês vão ver que a cobertura termina aqui, logo depois da cama. Como o pé direito aqui é muito alto, a flecha aqui é de uns 12 metros de altura, qualquer chuva de vento, qualquer sol que nasce daqui ou termina de lá, vocês vão ver que eles vão invadir a cama. A umidade aqui, a chuva vai entrar 10 metros praticamente aí dentro. Então a recomendação é que a gente tenha um beiral, nesse caso pelo menos 5 metros, que vai ficar livre mesmo, não vai ter cama. Eu uso aqui para guardar máquinas, equipamentos, ou fazer tronco de reprodução igual tem ali na frente. Eu uso para outros fins, mas isso aqui vai proteger a minha cama. Isso obviamente que aumenta o custo do galpão. O mais caro do galpão é a infraestrutura de cobertura, mas isso faz com que eu proteja aquilo que eu mais estou prezando, que é o conforto dos animais, que é a qualidade da cama. Então, muito importante esses beirais também. Além disso, eu tenho os pisos. Os pisos, em geral, são todos concretados, espessura de 10 centímetros, com malha de 15 por 15. E onde passa as vacas, eu preciso fazer fresas nos pisos para poder aumentar o atrito e evitar as vacas de escorregar. Essas fresas é 1,5 centímetro de largura, 1,5 centímetro de profundidade, estão espaçadas aí de 6 a 8 centímetros entre elas. Isso ajuda a vaca a segurar os castos quando ela for escorregar na umidade. E os pisos onde não passam as vacas, que é o caso dessa pista aqui de trato que a gente chama, que é onde passa o trator, eu não preciso fazer essas fresas, porque afinal a fresa é caro, é um serviço lento, gasta muito disco de vidia, então eu posso economizar onde as vacas não passam. Mas vaca pisou, eu tenho que fazer os pisos fresados. Com relação a pilares, tesouras e os materiais em geral do galpão, qual que é o melhor material para galpão de vaca de leite? É o concreto, é o pré-moldado de concreto, esse é o mais indicado. Mas eu posso fazer de estrutura metálica, eu posso fazer de madeira? Posso, com alguns pontos de atenção. Esse é um galpão muito bem feito, de estrutura metálica, tudo com viga U, muito bem dimensionado, mas percebam que os pés dele, todos têm uma estrutura de concreto para proteger os pés contra a urina e as fezes das vacas, porque senão eu vou diminuir a vida útil desses galpões. Então, pontos de atenção seriam essas proteções, mas nenhum problema a gente poder fazer com essas atenções. Com relação a bebedouros, vocês vão ver que a maioria dos galpões também que vocês vão rodar por aí, os bebedouros estão entre a cama e a pista de alimentação. E se faz umas paredinhas atrás dos bebedouros, né, e isso aí faz com que esteja pista de alimentação e bebedouro todos juntos. Qual que é a recomendação minha? Não é colocar aqui. Os bebedouros estão nos lados externos do galpão. Isso aí de cara eu já economizo as paredes aqui, ou seja, eu tenho um menor investimento. E onde eu ponho essas paredes, na época do calor, as vacas tendem a deitar atrás dessas paredes, que é onde fica mais úmido, onde está mais frio. E eu também vou criar os trilhos das vacas saindo da pista de alimentação para a cama. Tem gente que fala assim, ah, doutor, mas você está colocando os bebedouros lá no final, a vaca vai comer aqui, tem que andar lá para beber água. Eu falei, ô filho, na sua casa andava 2 quilômetros para beber água, agora vai andar aqui em 15 metros, você está achando ruim? Então o que tem esses bebedouros do lado de fora, o que eles vão promover? Primeiro, eu não vou criar aqui trilhos. As vacas têm acesso à cama em qualquer ponto da pista. E eu vou fazer com que as vacas indo lá fora beber água, elas vão ficar melhor distribuídas na cama. E isso vai ajudar na economia da maravalha. Maravalha a gente gasta aí de 12 a 13 metros cúbicos por vaca ano. E pelo preço de maravalha hoje, isso é na casa de mais de R$2 por vaca dia, só com maravalha. Então eu tenho que pensar também nessas economias, tá certo? Então, bebedouro externos é uma oportunidade de fazer melhor. Não que colocar o bebedouro aqui, gente, esteja errado. É que eu estou falando de oportunidades de melhoria e aqui foi uma delas. Com relação às cocheiras, tem pessoas que fazem as paredinhas das cocheiras aqui, contendo o alimento ou achando que vai conter o alimento para que ele não caia aqui no corredor central, mas vai cair, vaca vai bater a cabeça e vai julgar, vai te dar mais trabalho, que você vai ter que varrer, colocar a pá e julgar do outro lado. Então a recomendação é não ter parede nenhuma, como vocês estão vendo aqui, é tudo no mesmo plano.
E a gente quer justamente que a vaca, à medida que vai empurrando a comida para o centro da pista, a gente quer o manejo de vir aqui varrer algumas vezes no dia ou passar uma lâmina com o trator, o que for mais operacional na sua fazenda, justamente para estimular a vaca a voltar a comer. Cada movimento desse que você faz aqui, arredando a comida para próximo da cocheira, a vaca acha que tem algo novo e ela volta para comer um pouco mais e ela acaba dando uma bocada a mais. Tudo que a gente quer é fazer a vaca comer um pouco mais, porque isso ela vai acabar refletindo na sua produção. E com relação às contenções e cercamentos, a gente pode fazer tubular, pode fazer de cordoalha, mas as divisórias dos lotes eu não recomendo fazer com porteiras fixas, porque você acaba engessado com o número de vacas em cada lote. E às vezes você tem mais ou menos parto numa época do ano, essas divisórias seria interessante você fazer com fios elétricos mesmo, porque você vai modulando o lote de acordo com a necessidade. Você muda o fio elétrico, aumentando um pouco mais ou um pouco menos o lote. Com relação ao manejo da cama, Dr. Lucas vai nos contar aqui. Pessoal, boa tarde. Em relação ao manejo da cama, nós temos que ficar atento a alguns parâmetros, principalmente em questão do material a ser utilizado, né? Ele tem alguns critérios que devem ser seguidos. Um deles é a relação de carbono que esse material possui. Eu tenho que ter um carbono alto para que, em contato com o nitrogênio vindo das fezes da urina, eu tenha o processo de decomposição. Esse material também ele tem que ser um material que não cause alergia para a vaca, não tenha componentes químicos ou algum resíduo químico que possa inibir a ação microbiana e que tenha um tamanho de partícula que as bactérias tenham maior superfície de contato para que seja dado início ao processo de decomposição e fermentação. O mais usual ou os mais usuais são maravalha ou serragem. Pode ser feito também com casca de arroz e outros, casca de café, mas o mais usual aqui na região, até por questão de custo também e proximidade dos galpões aqui, é mais maravalha e serragem. Em relação à questão de condição de temperatura e umidade, a cama ela é muito dinâmica, ela é um elemento vivo dentro do galpão. Então, para que eu permaneça com essa cama viva, eu tenho que ter um padrão ideal de temperatura e umidade. A temperatura da cama do galpão, ela é em torno de 45 a 55 graus, numa profundidade de 25 a 30 centímetros do pé da vaca. E a umidade, ela não pode ser superior a 45 nem inferior a 30, tem que ficar nessa margem entre 30 e 45 para que eu tenha uma cama que ela não seja muito úmida e nem muito seca. De forma prática, é pegar um bolinho da cama, apertar na mão e esse bolinho formar como se fosse uma espécie de um quibe mesmo. Ele não vai escorrer água e também não vai esfarinhar com facilidade. Aqui é feito dessa forma, o manejo é feito diariamente para ver como que está e de acordo com como que essa cama se encontra, é feito a escarificação, que é o revolvimento dessa cama, que pode ser feito com escarificador ou enxada rotativa, que você vai revolver essa cama, trazendo a maravalha, né, o composto de baixo para cima e aerando a parte inferior dessa cama para que tenha respiração aeróbica. Em relação aos ventiladores, os ventiladores, na verdade, o pessoal acha que a função principal do ventilador é refrigerar a vaca. Nesse caso aqui, os ventiladores é para estar refrigerando a cama, tirando umidade e calor dessa cama. Então, a temperatura a velocidade de funcionamento dos ventiladores é em torno de 2,5 metros a 3 metros por segundo, numa altura em torno de 1 metro. Então, o objetivo é tirar a temperatura e umidade da cama. Em relação à troca da cama, não é obrigatório fazer a troca da cama. Você pode estar sempre repondo a maravalha, mantendo sempre esses parâmetros ideais de temperatura e umidade e, eventualmente, quando você vai, como é o caso aqui, vai ser feito um plantio do pivô, essa cama agora no mês de agosto ela vai ser retirada, tanto que não está sendo feita a reposição e vai ser levada para a lavoura e posteriormente vai ser colocada uma maravalha nova. Mas caso não fosse utilizado com esse fim, poderia simplesmente estar sempre repondo essa cama, mantendo sempre a questão dos parâmetros de temperatura e umidade. Aí a cama você pode ficar com ela aí vários anos, até 4, 5 anos, sem precisar repor. Nós estamos para mostrar a nutrição das vacas de lactação, a dieta das vacas, animais com histórico muito interessante, porque é uma evolução genética de uma vaca muito simples,
que foi passando por inseminação, e chega aqui a gerações, né? Todas essas vacas aqui são vacas que vieram de um cruzamento absorvente em animais muito simples. Uma história de quase 20 anos que a Futura está dentro dessa propriedade. Eu me lembro disso aqui com 1, 2, 3 vacas. Eu vim aqui e me lembro do Edilberto ainda estava chegando na Futura e ele tinha uma casa ali uma casa pequenininha, com um fogãozinho assim de lenha. A gente vinha, almoçava naqueles pratinhos de porcelana ali em cima e começava a fazer a dieta dos animais. Eu me lembro de dieta desafio para 12 litros, dieta desafio para 15 litros. Hoje a gente faz dieta desafio para 40 litros, para 50 litros, alguns lotes. E nós vemos um trabalho feito mostrando que com trabalho e dedicação, muita coisa na vida, ou quase tudo na vida, é possível, né? É possível. Nada, com a bênção de Deus e com muito trabalho, nada resiste a isso. Honestidade, esforço. E aí vocês vão ver aqui os animais, o bem-estar dos animais. Olha só, olha como é que nós estamos todos aqui passando para lá e para cá. Olha como é que as vacas estão comendo satisfeitas. Olha como nós não incomodamos as vacas. E não é comum isso aqui é um paradeiro. Isso mostra que as vacas estão muito bem no ambiente. Muito bem no ambiente. Olha a pelagem da vaca, olha o preto da vaca como é que está brilhando. Olha o branco como é que está branco. Olha as pernas das vacas, tá? Olha as canelas das vacas, olha aquilo ali. Olha aquilo ali, olha a canela das vacas. Você chega em fazendas que os animais estão com dietas pesadas, a vaca está com a perna inchada, com o boleto inchado, a perna toda avermelhada de cima e embaixo. Isso mostra que está tendo uma acidose metabólica. Olha aquilo ali, ó, a vaca numa dieta de alto desafio. Olha a canela sequinha, os boletos desinchados. Aqui é uma vaca mais velha já é diferente. Mas olha ali, olha parte dos animais comendo, olha os animais deitados. Olha aquela vaca remoendo, ó. Olha a vaca na sua frente aqui remoendo. Olha a outra remoendo. Né? Olha os animais deitados, tranquilos. E você vai ver os animais remoendo. O que é sinal de saúde para uma vaca? Sinal de saúde para uma vaca olha a vaca em pé lá, olha aquela vaca em pé ali remoendo, ali, ó. Olha a vaca em pé, parada, com a cabeça reta. Né? Animal Nelore, animal de corte, fica assim. Animal de leite, quando não está bem, fica assim, ó. Com a cabeça abaixo da maçã do peito. Quando o animal para com a cabeça abaixo da maçã de peito, quando está em pé, está dizendo, ó, eu não estou aguentando. Quando o animal está com a cabeça em pé, erguida, o branco está muito branco, o preto está brilhando. Isso mostra que a saúde energética, o equilíbrio da dieta da vaca está bem, que o animal está se sentindo muito bem. Né? Animais dando cio, em lotes de altíssima produção. Você pega a dieta da vaca, você vai ver uma silagem feita em dieta de automotriz, como disse o professor Lobão lá, né? Com o milho quebrado. O milho quebrado, você vai ver as partículas bem misturadas no vagão, mas não quebradas demais, não moídas, a dieta não virou uma paçoca, né? Você vai ver que a fibra, a tamanho de partícula, você olha para as fezes dos animais, quando você olhar para a fezes dos animais, você não olha na pista não, você olha lá na frente ali, ó. Olha o bolo fecal lá inteiro lá, aqui o animal deitou em cima, né? Você olha o bolo fecal, as fezes de vaca de leite, escória de fezes, depende muito de que dieta de que animal é. O puro grão, o score de fezes é 1. Mas vacas de leite de alta produção, a gente quer fezes macias, mas que as fezes caem no chão e fica ali e forma Acabou de fazer aqui. Falando numa linguagem assim, romântica, forma uma broa no chão que não espatifa. Quando a vaca defeca, que as fezes batem no chão, espatifa para tudo quanto é lado, mostra que há uma deficiência de fibra. E quando você olha as necessidades nutricionais de uma vaca, 47% a 50% é energia, é carboidrato não fibroso. Mais ou menos 25% é fibra, 16% a 18% é proteína. Aí depois vem os minerais e depois vem as vitaminas e os aditivos. Então você vai ver os animais bem, você vai ver os animais produzindo, você vai ver os animais reproduzindo. E aqui usava há muitos anos um núcleo nosso chamado Decamix AVM+. O que é esse núcleo? É um núcleo que a gente preocupa muito, Aquiles. A gente preocupa muito com a mão de obra na fazenda.
né? Quando você ficou, na sua palestra lá, eu fiquei pensando na qualidade da mão de obra suas lá, comparado com a qualidade da mão de obra nossa aqui. Isso é um diferencial muito forte, né? Nós temos um grande número de pessoas nas nossas ordenhas com um nível de instrução ainda muito baixo. E aí, nós criamos um núcleo que a gente coloca os minerais, as vitaminas, colocamos bicarbonato, ureia e viginamicina, monenzina, pré e probiótico. Era o que se usava aqui há muitos anos. E aí eu vinha testando, junto com o professor Leandro e a nossa equipe, a mistura dos óleos essenciais com ácido carbônico, com tanino e nucleotídeo, já há alguns meses numa dieta puro grão, com 0 fibra efetiva, 100% grão, 68% de carboidrato. Enquanto o NRC fala até 44%. Nós estávamos com 68% de carboidrato. E isso animais há meses e meses só nessa dieta, sem nenhum problema metabólico. E ganhando peso um absurdo. E aí chegou uma hora que eu disse para o Snei, temos que testar em vaca de leite. Onde é que vai ser? Vai ser na fazenda do Saulo? Estava querendo que fosse lá na sua fazenda. Mas ficava longe para a gente acompanhar, para a gente ver. Né? Verdade que você ia estar lá, mas eu não ia conseguir ir lá fácil. E aí essa fazenda é uma fazenda que, por causa do histórico, por causa da simplicidade, e porque os donos estão dentro o dia inteiro mexendo com gado, eu falei, ali é o melhor lugar para a gente observar. E aí então, está aqui o seu Elmo, nós programamos fazer aqui... Por favor. Por favor, seu Elmo. Estou falando aqui da importância que vocês têm para nós da Futura. Né? Que quando a gente quis testar o fator LM+, a gente quis testar aqui prioritariamente, porque o senhor está com as vacas, o senhor acompanha as vacas, e precisar da informação, o senhor sabe da informação para a gente, e por causa do histórico de vida, que nós já consideramos vocês como da nossa família, por causa do histórico de vida que nós já temos juntos. De muitos anos, né? De muitos anos, né? De muitos anos. Lutando, né? E sempre juntos, sabe? Vai dar aquilo dali, e graças a Deus dá certo, sabe? Porque tanto o doutor Paulo como o doutor Gilberto é pessoa que pode confiar neles a qualquer ponto, porque não pode ter igual, mas melhor não tem não. Tá? Obrigado, senhor. Eles é firme no trem, sabe? E o doutor Ricardo também é bom demais nos cálculos, da estrutura, instalações, tudo aí, sabe? Eles não perdem para ninguém não. Pode ter igual, mas melhor não. Obrigado, senhor. Agora. E aí, nós colocamos aqui na dieta o mesmo núcleo, só que aí nós zeramos, alguns meses atrás, ionóforo e antibiótico. Já tem praticamente 3 meses que as vacas do seu Elmo não consomem nada de antibiótico, nada de viginamicina, nada de monenzina, simplesmente óleos essenciais, ácidos carbônicos, que é o que nós chamamos de fator LM+. E vocês vão ver perfil de fezes dos animais, vocês vão ver as pernas dos animais, vocês vão ver o estado dos animais, uma CCS extremamente baixa, CCS em torno dos 200 mil, não é isso? Quando está em 200 já está apertando para mim, sabe? De 200 para trás. E o leite é a melhor qualidade. Leite de excelente, 200 mil é o padrão de referência dele. Então vocês vejam que a quantidade de vacas dessas, né, uma produção, uma evolução construída nesse lugar, se eu tenho animais aqui que a inseminação absorvente da filha, da neta, da bisneta, da trisneta, o senhor já tem quantas gerações já? Já tem muitos já, sabe que eu comecei a inseminar em 1998. 98. Então nós temos 25 anos de inseminação absorvente. Né? E o Leandro estava mostrando aqui, Leandro, mostra um pouquinho da dieta aí dos grãos, né? A gente estava falando a questão da importância, né? Que a gente olha e fala, é um grão de milho, mas na verdade é um grão que já está praticamente quebrado, né? E a gente tem muitas opções, felizmente, na nutrição de ruminantes, de ingredientes para serem utilizados, mas o milho, ele acaba sendo o ingrediente fundamental. Então, por que nós temos uma importância muito grande? Assim, por que nós temos uma preocupação, melhor dizendo, com milho? A gente fala de milho laminado, milho moído fino, milho grão úmido. Dos 3 componentes do leite, né, gordura, proteína e o açúcar, que é a lactose, o componente que menos varia é a lactose.
Então, a gente vê, às vezes, produtores com uma dieta errada, esperando melhoria na produção de leite, ela não vem. E quando entra com uma fonte de amido rapidamente disponível, a gente melhora, a gente visualiza uma produção de leite maior. Por que que isso ocorre? Porque a lactose do leite, ela é altamente dependente de glicose. Só que a glicose do ruminante, ela é sintetizada pelo fígado, a sua grande maioria. Ela não é de origem alimentar como nós não ruminantes. E essa glicose produzida no fígado, ela é altamente dependente de amido. E esse amido do milho, principalmente o milho brasileiro, ele é um amido de menor disponibilidade ruminal. Diferente nos Estados Unidos, que se usa muito milho dentado, aqui no Brasil a gente usa muito milho duro. E o amido, ele é protegido pelas proteínas. Então nós queremos o melhor processamento possível desse amido, desse milho, para disponibilizar esse amido no rumen. Esse amido no rumen vai gerar aquele ácido graxo que o Dr. Paulo falou muito pela manhã, que é o ácido propiônico ou propionato, e esse ácido graxo vai para o fígado e ele acaba fazendo glicose e essa glicose consegue aumentar a produção de leite. Então a gente vê muitas vezes erros em processamento de alimentos, uma dieta mal misturada, uma silagem de milho mal feita, um milho moído errado, um grão úmido aí que também não se respeitou o período, né, de transformação ali da silagem. Então a silagem do seu Elvio então está aprovada? Está aprovada, passou no crivo, muito bem misturada, muito bem picada. A gente não vê... A dieta está bem misturada? Muito bem. E a gente não vê milho inteiro. Assim, eu peguei ali de propósito, eu peguei um milho que aparentava estar inteiro, mas na hora que eu virei ele já estava totalmente quebrado. Isso possibilita o quê? O ataque das bactérias do rumen, né, o ataque microbiano, a essa fração que interessa. Nós usamos o milho por um motivo. A fração de amido que contém nele. Não é pela proteína. A proteína a gente supre de outra forma. Caroço de algodão, a ureia, a soja, como for aí a necessidade. Mas o amido do milho, não. Eu preciso do milho por causa do amido. Eu não vou conseguir usar muita polpa cítrica, que eu sei que eu posso quebrar o leite. Então, nós temos que ter uma preocupação, porque a genética do animal está aí. A genética é inerente a ele. Nós temos que explorar. Como? Nós temos inúmeros fatores ambientais, nutricionais, sanitários. Então, a vaca em si, ela tem um custo. Então, quanto mais eu explorar o potencial genético dessa vaca, mais barata ela fica. Tá? A vaca, ela tem um custo de mantença elevado. Então, o que eu preciso fazer? Diluir o custo da minha mantença. Se eu tenho uma vaca para produzir 35 quilos de leite, por que ela está me produzindo 28, 30? Por que não buscar esses gargalos? Uma melhor média que ela vai ficar mais barata dentro da propriedade. Otimizando a estrutura. Sim. Custo financeiro da estrutura. Sim. Tudo isso tem um custo. Quem paga é a vaca. Quem que vai pagar? É o leite dela. Então, quanto mais leite ela produz, quanto mais nós nos aproximamos da genética dela, o custo de mantença dela está sendo diminuído. Lembrem disso, né? Diluição do custo de mantença. Tá? Isso é muito importante, seja no corte, seja no leite. Isso vai ser aumento de produção de leite, aumento de ganho de peso no corte. Então isso é muito importante. Qual que é a grande vantagem de um núcleo que já vem os minerais, as vitaminas, o bicarbonato, a ureia e o aditivo, no caso o fator LM+, junto, que a vaca consome aí de 800 gramas, Isabela, até mais ou menos 1 quilo por dia, dependendo do lote. A grande vantagem disso é que o senhor entra com a silagem, o caroço de algodão, o senhor entra com grão úmido, soja, e o núcleo, fechou a dieta. Você não precisa estar dosando na sua fazenda aquele monte de pozinho que vira uma confusão e a coisa quase que inadministrável em uma fábrica de fazenda. Então, isso aqui facilita muito para a fazenda, para o produtor. E qual que é uma outra grande vantagem dos óleos essenciais e dos ácidos graxos sobre a virginamicina e a monensina? Para quem produz queijo, nós vamos testar isso e fazer avaliação estatística disso nos próximos meses, mas nas nossas observações, o aumento de produção de queijo em relação à mesma quantidade de leite. E para quem tem cavalo na fazenda, qual que é a vantagem, Saulo? Porque quando você faz um puro grão com baby beef, por exemplo, que o nosso produto com monensina e virginamicina, se o cavalo entrar lá e comer a ração, o cavalo corre um sério risco de infartar e morrer. Você perder um cavalo. Na fábrica de ração, isso para a fazenda. Na fábrica de ração é outro problema. O dia que eu faço a ração
de bovino, eu não posso fazer ração de cavalo. Agora, a partir da hora que eu não uso mais essas substâncias, eu uso o fator LM+, que são produtos naturais, eu não tenho mais nenhum risco de contaminação de o cavalo ir lá. Quando eu usar o Baby Beef com ALM+, e não com VM+, você não terá mais o risco de um produto, de um cavalo entrar no curral, de um cavalo passar lá e comer a dieta, de um cavalo da charrete que o moço esqueceu lá, e de você perder um animal. Então isso tem uma vantagem para a fábrica, tem uma vantagem para a fazenda, tem uma vantagem para o animal, e tem uma vantagem para quem produz queijo, e tem uma vantagem de não estar, quando você usa ionófilo antibiótico, toda hora que o animal defeca, isso está saindo nas fezes. Isso pode ser um risco futuro de resistências a ambiental e para o antibiótico. Nós conseguimos resolver isso com o teste do fator LM+. Então, isso cria saúde para os animais, bem-estar. E a outra coisa que é interessante, que se observa, é a diminuição de mosquito. Nós estamos vendo aqui pouco mosquito, né? O cheiro do ambiente muito agradável, não tem cheiro agradável, e você vê a diminuição de mosquitos. Né? Já os especialistas em nutrição de pet já usam alguns óleos já essenciais para que as fezes dos animais, dos cães, não tenham mau cheiro. E nós vamos passar a ter isso nos nossos animais agora com o uso dessa combinação de óleos essenciais que nós estamos fazendo.